Deu. Agora tá gravando. Então vamos voltar lá. Tudo que a gente ouve, vou falar novamente por experiência própria, a gente pensa assim, ó. Ai, o fulano devia estar ouvindo isso que ela está dizendo. A minha mãe devia estar ouvindo isso. Ai, meu marido também. Mas aí nós vamos colocar essas coisinhas de lado e vamos entender que tudo que a gente está conversando aqui é para cada um de vocês. Ou seja, eu ouço para mim, não pensando no outro. Porque se eu ouço pensando no outro, eu acabo projetando que o outro tem culpa. E na verdade, não. Né? Na verdade, não a questão da culpa em si, mas eu faço meu caminho. Então, quem tem que resolver sou eu. Quem tem que aprender sou eu. E aí ele diz assim: só em si descuidado dos prejuízos que pode causar aos outros. Ou seja, somos todos egoístas. Pensamento egoísta o tempo inteiro, primeiro eu, né? E surgem assim os astutos. Vocês já pararam para pensar o que é astúcia? Porque a astúcia, muita gente acha, na verdade, que a astúcia é alguma coisa positiva, né? Que ela trata de uma virtude. Nossa, o fulano é tão astuto, é tão inteligente. A gente tem essa questão, né, de relacionar a astúcia com alguma coisa benéfica e inteligente. Mas vou dizer para vocês que a gente está equivocado. A astúcia é a habilidade para enganar, só que de modo sutil. Então, nós vivemos num mundo de luta e astúcia. O que o mundo, o nosso planeta Terra vivencia hoje. Então, o que acontece? O que quer dizer essa astúcia? Ela está na direção completamente oposta da retidão. E a retidão é onde a gente precisa chegar. O novo momento da humanidade, todo mundo fala, né? A gente vai viver um novo mundo, a Terra está em transição para um mundo melhor e tal. E a gente precisa refletir um pouco. A gente quer um mundo melhor usando de astúcia. Na verdade, a gente quer alcançar uma retidão. Então, a gente precisa entender o que é essa astúcia. E que a gente faz o tempo inteiro, né? Todos nós somos astutos. E isso de pequenos movimentos a grandes movimentos, com pequenas mentiras, com autoenganação, né? Com fuga. E depois a gente vai pensar no exemplo bacana para vocês entenderem um pouco melhor o que é astúcia. E aí ele diz assim: a sua maior tentação é de passar à frente dos companheiros de viagem. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu quero primeiro. No trabalho, em casa, somos todos assim, porque somos todos envolvidos, né? Gente, só vou pedir para vocês assim, ó, tem um pessoal com o microfone ligado e eu tô com um pouco receosa de mexer aqui para desligar, porque eu tenho medo de apertar onde eu não devo e terminar a sala. Tá? Então, só vou pedir para que cada um dê uma olhadinha no seu microfone aí. Obrigada, gente. Então, gente, voltando. Para sendo os primeiros a chegar a qualquer custo, incapaz de compreender qualquer forma orgânica de funcionamento coletivo. Ou seja, existe uma organização, existe uma forma orgânica que trata todo esse coletivo, que faz com que tudo funcione, porque a gente já sabe que não existe sorte, que não existe acaso, que não existe azar. Então, existe uma lei que rege tudo, entende? Então, e se nós usamos de astúcia, o que a gente está fazendo? A gente está indo contra essa lei, consequentemente contra Deus. E isso vai trazer o quê? Eu já sei que a minha maneira de pensar, ela me traz prejuízo ou benefício. Basta eu saber me movimentar. Então, quando eu uso de astúcia, eu estou me movimentando para o lado contrário. Lembra daquele exemplo, ó, Deus está aqui me chamando para o bem, para tudo que é bom, maravilhoso, alegria, paz, e eu estou correndo para o outro lado, usando de astúcia. E aí ele diz, em nosso mundo acontece então o que aconteceria numa estrada, onde cada carro corresse livremente. Vocês imaginam uma estrada sem leis? Se eu resolvesse para a direita, eu ia, para a esquerda, eu ia, se eu quisesse cruzar, o caos que ia ser a vida da gente. O caos que ia ser essa estrada, entende? Então, por isso que existem regras. Por mais que a gente ache que não, mas todo esse movimento da vida, ele tem essa mão da lei, essa mão de Deus. Jorge, quer falar alguma coisa?
Oi, Cris, eu queria contribuir um pouco. Por Eu favor, para eu me gostaria organizar aqui. que todo mundo imaginasse que astúcia é a capacidade que todos nós temos e usamos muito de adulterar a verdade. Existe uma verdade que é chamada de verdade verdadeira, porque ela é de Deus. Ela não é uma verdade pessoal minha. Ela é uma verdade imutável, infinita, eterna. E nós estamos sempre adulterando. Por exemplo, a verdade diz amar ao próximo como a si mesmo. É o menos que eu faço. Então, essa capacidade de adulterar, de mentir, de manipular, de eu me tornar vítima em todos os casos, é que cria todos os nossos processos de dolorosos e de sofrimento. Porque a adulteração ou a astúcia, ela faz com que eu fique sendo um fugitivo da lei de responsabilidade, enquanto eu devia me apresentar à lei de responsabilidade e resolver as minhas questões com retidão, com a verdade, não é? E aí é que está a nossa dificuldade de entender isso. Então, quando a gente usa muito de astúcia, e na semana passada eu falei um pouco da lei de causa e efeito, e eu disse que se você é a causa, você lançou uma trajetória no universo, através do seu pensamento, através da sua mente, você teve uma ideia e você lançou essa ideia no universo. E você é responsável por essa ideia, porque você é a causa dessa ideia. Mas essa ideia, ela volta para você, porque o efeito retorna para a causa. E eu expliquei para todo mundo que ele retorna como contração, aprisionando a nossa mente aquilo que nós fizemos no lançamento. Por que ela volta aprisionando? Porque aquele lançamento foi errado, ele foi um lançamento anti-lei, anti-verdade, anti-felicidade, anti-alegria, anti-paz. Então, eu preciso refazer esse movimento, agora com uma trajetória correta, uma trajetória de concordância com a lei, de obediência com a lei. E aí eu vou alcançar a felicidade. Só que eu não faço de novo. Então eu lanço um efeito outra vez, uma causa de novo, a mesma causa. E ela retorna com efeito, aprisiona mais. Faço isso de novo, aprisiona mais. Aprisiona mais, o que isso quer dizer? Eu me torno aquilo que eu estou vivendo como causa e como efeito. Por isso que o mentiroso, para ele não mente. Por isso que um enganador, ele não está fazendo nada de errado. Por isso que um violento, ele não está fazendo nada de errado, ele está se defendendo. Ele bate em todo mundo e o problema não é dele. Por isso que os corruptos não acham que estão fazendo errado, os traidores não acham que são traidores, porque ele torna-se aquilo. E é por isso que todos nós temos muita dificuldade de conversar com alguém que tem a mente muito contraída, porque você vai dizer para ele, olha, não é isso, ele vai dizer, não, você está errado, meu amigo. Eu tenho razão. E aí vira de novo uma disputa. E é importante vocês todos entenderem esse processo. Todas as vezes que você faz um lançamento, ele retorna para você, aprisionando a tua mente aquela causa. E você depois vai viver aquela causa. É uma cabeça, tronco e membros de astúcia, onde só pensa em astúcia, onde não vê outra coisa senão astúcia. Então, é isso que todo mundo precisa pensar agora. O que eu estou usando de astúcia na minha vida? Onde eu estou manipulando? Onde eu estou enganando? Onde eu estou traindo? O que eu estou adulterando da lei de Deus? Que ela diz para mim ter paciência, para mim não magoar, para mim perdoar, para mim ser indulgente, para mim ser tolerante. E essas coisas todas que eu não faço, porque eu continuo usando os mesmos impulsos contrários à lei de Deus. E aí eu não acho a felicidade que eu quero. É isso aí. Tá bom, Cris? Obrigado pela Ah, oportunidade. excelente. Não, é bem isso, né? E quando ele diz ali, escolhem as estradas mais fáceis, a gente tem uma ideia de vantagem, é uma pseudo-vantagem, né? Ou seja, pseudo, uma falsa. Então, é uma falsa vantagem, porque se a criatura compreende a vida como num único momento, ou seja, entre uma encarnação, ela vai querer tirar vantagem de tudo, mas é um equívoco dos maiores, porque esse tirar vantagem e esse caminho mais fácil ele é o que mais traz o sofrimento, porque ela é uma mentira. Então eu engano,
eu minto, eu fujo das responsabilidades, muitas vezes é muito mais fácil contar uma mentira do que realmente assumir uma situação. E o que acontece? Eu tenho um ganho momentâneo, mas a palavra já diz, ele é momentâneo, porque isso vai me trazer consequências, como o Jorge acabou de falar. Ele vai lançar e ele vai receber de volta. Não tem outra alternativa. Isso é matemático. Eu sempre falo, porque é uma lei que existe e que é justa e que é dessa forma, simples assim. Eu não sei se hoje a gente vai conseguir chegar até lá, mas nós temos inclusive um estudo de caso para que a gente consiga trazer mais para a prática essa situação. Então vamos lá. Cris, Oi. só mais uma coisinha que você falou aí, que a pessoa quer levar vantagem, ela faz, ela faz. Sim, Mas ela se esquece que na lei de Deus, enquanto você não acertar a trajetória com a verdade, você vai refazer os movimentos tantas vezes quanto for necessário. sim. E sempre usando de contração. Isso quer dizer que você quer levar vantagem. Tudo bem, você levou vantagem. Você vai ter que refazer de novo, vai refazer de novo. E aí no processo de dor e um processo expiatório. Um processo onde você vai se sentir sofredor e um processo que vai ficando cada vez pior o seu sofrimento, porque existe a contração da lei de causa e efeito. Então, assim, não tem como fugir. O melhor de tudo é a gente ter autoconhecimento, ver onde nós estamos sendo astutos e consertar a trajetória por livre escolha. Senão, assim, vai refazer a trajetória quantas vezes for necessário, esse caminho. E todas as pessoas que você enganou, que você manipulou, você vai reencarnar com elas e vai viver tudo de novo. Por isso que o nosso mundo é um mundo onde há muita luta, onde há muita disputa, muita competição, muita amargura, muito sofrimento, muita mágoa, porque a gente vive no meio de pessoas que todos nós fizemos coisas erradas e precisamos acertar a trajetória e não acertamos. Obrigado, Cris. Imagina, Jorge. Não, não agradeça. Sua contribuição é sempre muito boa. Então, e ainda tem um detalhe, né? Que a gente replica isso. Eu sempre falo, a gente acaba vivendo isso, aprendeu assim, não sabe que existe uma outra forma que a gente está conhecendo, está apresentando para vocês esse novo mundo, vamos dizer assim, que é o verdadeiro. E a gente acaba fazendo, ensinando os filhos da gente da mesma forma e vai criando um ciclo de vícios e de enganos que fazem a dor chegar. E como o Jorge falou ali, a dor chega com muito mais intensidade, porque como a gente permanece no erro, replica e faz novamente, pensa do mesmo jeito, a dor só aumenta. E aí a gente para e pergunta para a gente mesmo, ai, por que eu sofro? Eu trouxe um videozinho bem legal, mas eu não vou me arriscar a colocar, a gente deixa para a semana que vem, do Hard. Quem lembra do Hard lá do desenho animado, o Lip e o Hard, era o leão e o outro animalzinho lá, não sei que bichinho é aquele, que ele só reclama, né, e só geme, mas na semana que vem a gente assiste. Vamos ao próximo. A utilidade da dor. A tarefa de corrigir o erro pertence à dor, que por isso mesmo existe e disso está encarregada, para amadurecer os involuídos. Aí vocês vão me dizer, mas quem são os involuídos? Nós vamos chegar lá. São necessários choques proporcionais à sua ignorância e insensibilidade. Ou seja, o que acabamos de dizer no slide anterior. Existe a necessidade de uma intensidade de dor para que aquela criatura acorde para um novo processo. Ou seja, ou eu paro de pensar da mesma forma e agir da mesma forma, ou eu vou ser engolido por essa dor. A dor vai ser muito intensa. Então, os choques são necessários, proporcionais à ignorância e insensibilidade de cada um. E ele ainda complementa, para os surdos ouvirem, é preciso mais que pregações. Isso é muito interessante, porque assim, por que é preciso mais que pregações? Porque eu preciso criar ressonância com essa nova ideia, com essa informação. Porque do contrário é só uma pregação. Um vai falar, o outro vai ouvir e não muda nada. Não existe um encaixe, sabe? Não existe ressonância. Eu não sinto aquilo. E por isso é tão importante a leitura e a repetição e a vivência e os exemplos para que a gente realmente tenha esse entendimento.
Para os surdos ouvirem é preciso mais que pregações, a necessidade de uma voz que por si mesma se deixe claramente entender por todos. É indispensável sofrer para aprender. Olha só, gente, né? E assim, ó, tá tudo dentro da gente. Deus criou a gente perfeito, tá tudo aqui, a gente pode ser tudo. E a gente sofre. A gente sofre porque nós temos uma mente mecânica que não deixa a gente pensar muito além do que a gente está habituado. Eu dei um exemplo para minha vizinha ali, para minha amiga, e é assim, ó, aqui tem uma caixinha. A gente enxerga essa caixinha como um bloco, vamos supor assim, né? Então, o meu condicionamento mental, ele faz com que eu olhe para isso aqui como um bloco. Então, eu não vejo nada além do que está aqui, como se fosse uma pedra. Mas existem todas as possibilidades. E se eu começo a pensar diferente, a realmente perceber que as coisas são diferentes, que não são tão engessadas, que eu não preciso fazer exatamente o que todo mundo faz, eu não preciso responder sempre na mesma moeda. O que acontece? Aí eu começo a olhar para isso aqui e eu percebo que tem um botão. Poxa, tem um botão, isso aqui então não deve ser um bloco que tem um botão. E aí eu descubro que se eu apertar o botão, nossa, tem um negócio aqui dentro. Maravilhoso. Sabe, um exemplo bobo, mas é assim que a gente é. É como se a gente estivesse encapsulado, vivendo uma vida que não é verdadeira, com todas as possibilidades fora da gente, só esperando para que a gente aperte o botão e abra a caixinha. E aí ele diz, e se no mundo existem tantas dores, entendemos que a escola está funcionando bem. Isto é bom, porque garante que a evolução se cumpra. Então, quais são as nossas leis principais? Uma delas é a evolução. Então, a gente precisa evoluir, querendo ou não. Então, se existe dor, existe evolução, porque o ser humano, a criatura vai sofrer tanto que vai evoluir. Mesmo que seja uma evolução arrastada. Mas eu vou dizer para vocês que todos vocês que estão aqui ouvindo já deram um bom passo. E que as coisas vão começar a se apresentar de uma outra forma, basta que a gente tenha boa vontade. E então ele diz, isto é bom porque garante que a evolução se cumpra, é bom que o mundo sofra as consequências dos seus erros, porque assim, para o seu bem, vai aprendendo a não errar mais. Então, sempre que um sofrimento chega, que uma dor chega, ela traz um recado. E aí eu tenho que me perguntar, o que Deus quer de mim? O que esse sofrimento quer que eu corrija para que eu saia dessa dor? E não enfrentar os problemas como problemas mesmo, e sim como soluções. Isso é fantástico e fundamental para a vida de cada um. Então, por trás de uma aparência, existe uma realidade, ou seja, existe uma causa maior que faz com que aquele sofrimento chegue até mim. Jorge, quer falar alguma coisa, por favor? Não, Cris, está tudo ótimo. Então vamos em frente. E ali nós usamos a palavra involuído, né? E o nosso querido Pietro Baldi, ele usa muito esse termo involuído e evoluído. Vou dizer para vocês que todos nós somos involuídos, tá? Então, ele diz assim, ó, isso é só uma sequência para a gente ter uma noção, né? Então, quem é o involuído? É aquele que vive cegamente, movimenta-se ao acaso, ou seja, um desconhecedor da lei, ele nem imagina que existe uma lei, obedece aos impulsos dos instintos, ou seja, não usa inteligência, o instinto chega e domina ele, como a gente já falou tantas vezes, ele não é dono da casa mental dele, se vem a raiva ele fica raivoso, se vem o ciúme ele fica ciumento, e assim por diante. Ele é arrastado mecanicamente pelas forças da lei, claro, mecanicamente, porque ele desconhece, ele não sabe se movimentar. Vive mergulhado na ignorância, concebe a vida de forma isolada, nascimento ou morte, ou seja, desconhece que existem vidas passadas e que terão vidas futuras, e que essa vida futura, a qualidade dessa vida depende
de que como ele se movimenta nessa vida, não sabe quem é, concebe as posições materiais como realidade estável. Ó nós aí, né? Então, concebe as posições materiais como realidade estável. Então, a matéria é colocada em primeiro lugar. Primeiro, eu me movimento na matéria, tenho isso como prioridade, e o resto é como se não existisse. Então, esse é o retrato da humanidade. Se a gente for parar para olhar, é bem isso é bem assim que a gente funciona, com as necessidades básicas, né? Aquela vida de superfície, como a gente já falou, eu como, durmo, faço sexo, tenho os desejos, faço festa, viajo, então a minha vida se resume nisso. E aí tem o evoluído, que é onde a gente quer chegar. E quem é o evoluído? O evoluído, ele tem consciência que a vida vai muito além da morte física, ou seja, ele tem consciência da imortalidade, ele sabe que aqui não é a vida real, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, se nós nos fizemos carne, matéria, foi porque nós tivemos uma queda espiritual, que nós vamos falar disso com mais detalhes futuramente. E ele sabe que aqui é transitório e que realmente daqui ele só leva o que ele constrói moralmente, que as coisas materiais têm a sua necessidade, o seu valor, mas para suprir as necessidades e não além disso. Ele conhece o problema da personalidade do destino, que é fundamental, porque a personalidade faz o meu destino, ou seja, eu tenho um espírito perfeito, eu tenho uma personalidade que me atrapalha. E é através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus atos, que eu construo o meu destino. E nós vamos falar umas 2 aulas só sobre personalidade. E uma das coisas que eu gostaria de já dizer, assim, se vocês têm o hábito de dizer assim, eu sou assim e pronto, vão começando a mudar esse tipo de situação, porque é esse eu sou assim e pronto, e que faz com que a gente tenha um destino doloroso. Então, eu preciso começar a me conhecer, saber quem eu sou e me transformar. E aí ele diz, o evoluído sabe quem é, ou seja, ele se autoconhece, coisa que nós não fazemos, nós não nos conhecemos. Conhece o objetivo de sua atual existência, concebe as posições materiais como cenas postiças, em contínuo deslocamento. Ou seja, ele sabe que a vida é movimento, que no momento ele pode estar numa situação e daqui a pouco em outra, mas que isso não é fundamental. E ele confia. Então, ele sabe que ele é conhecedor da lei, ele é evoluído, ele sabe que o que ele planta, ele colhe. Então, não tem como eu me preocupar com escassez, sabe? A vida me traz o necessário porque eu sou merecedor. Falei rápido, né? Mas é muito bacana esse quadro. Mas a gente vai falar dele mais depois. Então, aí nós temos ali 2 bonequinhos brigando. E aí ele diz assim: já vimos que a luta nasce dessa forma equivocada de encarar a vida. E a finalidade que explica e justifica essa luta é a de desenvolver a inteligência nos seus níveis mais baixos. Então, assim, nós vivemos num nível baixo. Nós temos pouca moral, nós vivemos em luta, usamos de astúcia, por isso temos a lei de causa e efeito, porque precisamos sofrer por o que fazemos, né? E a gente vive em luta. É com o marido, é com o filho, é com o colega, é com a gente mesmo. Então, a gente vive em luta. A gente olha para o outro sempre como um adversário. Nossa vida atual está regida pela lei de luta, onde o mais forte vence e domina, significando que a todo momento estamos sujeitos a receber ataques. Isso é uma verdade. Daí uma necessidade de uma defesa. E aí é muito interessante que tipo de defesa que a gente pode ter. Porque se eu estou dizendo que a luta é uma coisa que a gente precisa deixar de lado, como é que eu me defendo? Já pararam para pensar? Como é que eu consigo ficar imune aos ataques? E o que nos diz a lei a este respeito? Quais os direitos e deveres quando atacados e qual a conduta que nos conduz aos melhores resultados? Bem interessante, né? Deixar vocês curiosos. Então,
E aí a gente tem aqui, ó. Eu tenho 2 tipos de vivência, vamos dizer assim, que eu posso escolher. Eu posso escolher o evangelho da não resistência. Daí vocês vão dizer assim, pô, Cristiane, mas aí tudo que me fizer eu vou achar bom, né? Ou eu posso escolher a lei do mundo. Então, eu tenho a lei de Deus e eu tenho a lei do mundo. A lei do mundo me pede o quê? Uma reação violenta. E a lei de Deus me pede o quê? Uma não resistência. Essa informação ela é bastante impactante, porque ela vem contra, vamos dizer assim, a tudo o que a gente já ouviu nessa vida inteira. Alguém me diz assim, não resista, não seja violento. Aí por quê? Por que a escolha do evangelho da não resistência? Por que a escolha da lei de Deus? Se eu estou num processo evolutivo, sofrendo num mundo de provas e expiações, e a gente já vem encarnando há milênios, já fomos de tudo, todos nós. E vamos parar um pouquinho para pensar agora, fazer uma reflexão, por que a gente permanece aqui com os mesmos problemas? Porque nós somos individuais, somos seres únicos, filhos de Deus. Mas se a gente parar para pensar, a maioria de nós tem os mesmos problemas. Porque a gente tem nós temos opa, tem alguém com o microfone ligado, eu não consigo ver quem é. Ok, obrigada. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma forma de me conduzir que me faz sofrer. Isso é fato. Todos nós temos. Então, se eu continuo na forma que o mundo me ensina da reação violenta, por tudo que a gente já viu até agora, o que eu estou semeando? Alguém gostaria de comentar? Quem quiser pode abrir o microfone e falar, gente, é bom? O que vocês acham disso? Por tudo que a gente já viu nessas 2 aulas anteriores. Alguém gostaria de comentar? Não? Todo mundo quietinho? Jorge quer falar um pouquinho? Claudine? Então, eu ia perguntar exatamente das meninas. Cadê a Tuca Ah, Graça, é. Claudine, Sim. Maria? Estão tudo quietinho aí. Eu tô O aqui. Cris, oi? Eu tô aqui, eu falei. Quer falar alguma coisa? Não, só prestando atenção e relembrando e ao mesmo tempo que a Cris vai falando, a gente vai percebendo o quanto a gente não quer desapegar, né? Desse antigo, desse velho, e o quanto que, em vez de a gente se tornar livre, a gente vai a gente vai construindo a nossa própria teia, né? Então a gente vai virando uma bola de neve, assim, ela estava falando e eu estava viajando nisso, e isso é o dia inteiro, né? A gente utiliza da astúcia o dia inteiro, assim. Então, um bom exercício para a gente é prestar bastante atenção nisso, né? Bem isso, Tati. Fala, Jorge. O Cris, eu queria lembrar a todos, assim, nós só estamos falando muito de lei de causa e efeito, que é a lei mais utilizada no nosso mundo. Então, quando ela diz ali, não resistência e reação violenta, e como a situação é dualística, ela propõe um lado positivo e um negativo, então a não resistência nos tornaria inocentes perante Deus. E a reação violenta nos tornaria de novo culpados perante Deus. Quando eu recebo uma situação durante o dia, é o retorno do efeito para mim que sua causa, pedindo de mim uma reação de inocência, diferente daquela que gerou a causa, porque como o processo é evolutivo e eu tenho uma ação ou uma causa que está em mim, que projeta um efeito, esse efeito retorna, ele deveria retornar diferente, produzindo uma causa nova, um comportamento novo, me tornando inocente perante a lei.
E aí eu lançaria uma outra causa, que lançaria um efeito, que retornaria. Aí você tem um processo evolutivo, onde a coisa aconteceria mais a nível vertical. O nosso caso, ele acontece a nível horizontal, nós ficamos sempre na mesma, como diz a Tati ali. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade, todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, de me tornar inocente perante Deus. E eu continuo me transformando num culpado, pedindo, como ela disse na página anterior, uma reação da lei a nível doloroso para que eu consiga fazer o impulso correto, um impulso aderente à lei. É importante, como a Tati Rocha falou, todo mundo observar isso durante o dia. Todas as situações do teu dia, todos os dias, são oportunidades oferecidas por Deus para que você se transforme, para que você evolua, para que você redefina a trajetória que você lançou errada, recebendo esse efeito e tornando-se inocente. Aí é que está o propósito da felicidade, aí é que está o propósito da paz, aí é que está o propósito da alegria eterna, da saúde, e de você viver em abundância, e não em privações, em dores, em doenças e tudo mais que existe no nosso mundo. É uma questão de observar, de estar atento e sabendo, principalmente, que existe uma lei e ela funciona. Ok? Então, vamos ficar todos atentos. Isso, Ô, inclusive... Cris, Oi, querida, fale. vou aproveitar essa fala do Jorge e da Tati, que eu estava pensando assim que também essa nossa ação com os impulsos, né, nessa forma de resistência aos acontecimentos e às situações da vida, também são um alerta para a gente perceber o quanto a gente não está presente naquele momento. Sim. Porque se eu estou em presença, eu não vou agir com os instintos, né? Eu vou ter consciência do quanto eles estão me dominando. E também é um alerta para ver se eu nem percebo isso, o quanto eu estou ausente desse meu mundo, se eu estou tão identificado com o instinto que eu nem percebo que eu ajo com ele, eu nem percebo que eu estou agindo com resistência. Então, se a gente só se coloca se propondo a observar, como a Tati colocou, já é um grande começo, né? Para essa observação e para saber como que a gente está se posicionando na vida, porque a nossa forma de agir ou não vai nos mostrar o quanto a gente está no nosso universo ou não, né? Quanto a gente está dono da nossa casa ou está deixando que tudo isso prepondere, todas as ações externas preponderem sobre nós. Sim, porque a gente tem uma agitação tão grande, a gente já está num ciclo vicioso que a gente está ausente mesmo, a gente não está presente no nosso mundo. A gente faz as coisas o tempo inteiro sem perceber, a gente não ouve, a gente não percebe, e vai usando de instinto mesmo, como a Claudine falou. E acaba se complicando, né? Porque se o impulso chega, eu não consigo tá mansa o suficiente para perceber, eu vou reproduzir novamente, eu vou fazer de novo. E aí eu aumento a minha prisão, como a Tatiane falou, eu vou me aprisionando e essa dor vai aumentando. E eu vou vivendo a minha vida dessa forma, e chega num momento que fica insuportável, porque a dor ela cresce. E aí as pessoas ficam como estão, como a gente vem percebendo, né? Muita dor, muita depressão, muita doença e um vazio muito grande dentro de cada um. Então, essa não resistência, ela é o caminho, porque eu paro de dar impulso negativo. No momento que eu paro de ter uma reação violenta, eu deixo de plantar aquilo que eu estava plantando, eu começo uma outra... eu uso outras sementes, vamos dizer assim, e futuramente eu vou recolher, vou colher outras coisas, e benéficas, né? Porque não tem como, a lei é justa. Então, se eu paro de ter uma reação violenta, claro, eu vou sofrer as consequências das ações que eu já fiz, não tem como, então não é só chegar, ai, perdão, não faço mais, não vou mais fazer isso e vou me livrar da reação da lei, não existe isso. Né? Seria muito bacana se fosse, mas não é assim que funciona. Então ele diz assim, são duas maneiras de conceber a vida. A dualidade é a propriedade ou caráter do que é duplo, do que é dual
ou que contém em si duas naturezas. Então, ali em cima nós temos uma dualidade, duas substâncias ou dois princípios. Dualismo é um sistema que admite a coexistência de dois princípios eternos, necessários e opostos. Então, assim, ó, nós vivemos numa dualidade, o nosso mundo é dualístico. Então, para a gente evoluir, a dualidade ela é necessária, porque se eu não consigo ver um lado, eu não consigo crescer. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, sobre as sombras, sobre a personalidade, e aí a gente vai entender um pouco melhor o que isso quer dizer. E esse desenho, eu acho ele muito bacana, porque ele já foi usado na primeira versão do curso do equilíbrio, e ele diz assim, nos movemos entre dois extremos. Então, eu costumo dizer que a gente sempre tem escolha. Por mais que complicada que seja a situação, ou nos movimentos do dia a dia, por exemplo, insatisfação e satisfação. Olha, parece uma escolha tão simples. E a gente não se percebe, porque a gente tem uma forma mental, e às vezes a gente aplica satisfação em tudo, que é muito maravilhoso, e insatisfação em tudo. Então, aquela pessoa insatisfeita, ela é insatisfeita porque ela precisa acordar cedo, ela é insatisfeita porque ela precisa ir trabalhar, ela é insatisfeita porque ela precisa cozinhar. Tem muita gente assim, talvez alguém aqui se identifique. E é uma realidade. E aí nós temos o rigoroso e o tolerante, e nós todos temos tudo isso, porque nós somos duais. Só que precisa ver para quem que a gente está dando ouvido, sabe? Quem é que tá ali prevalecendo na nossa personalidade? Então é interessante, ó. Alegria, tristeza, mansidão e cólera, benevolência, malevolência, aspereza, gentileza, insegurança, segurança, gratidão, ingratidão. O que eu tenho utilizado mais no meu dia a dia? Só por esses exemplos já dá para a gente começar a perceber o que eu estou plantando e o que eu vou colher. Se eu sou uma pessoa insatisfeita o tempo inteiro. A vida vai me trazer o quê? Mais insatisfação, porque a vida me dá mais do mesmo. E por que a vida me dá mais insatisfação? Porque eu preciso aprender a ter satisfação. E eu só aprendo a ter satisfação quando eu me transformo. Deixo de ser rabugenta, vamos dizer assim, né? E aí temos ali mais dois bonequinhos e eles estão causa próxima, que é o meu inimigo, e o eu. Estou ali. Então, ataque e luta. Então, o outro me ataca e eu luto. O outro me ataca e eu luto. E a gente vive assim, dando mais do mesmo. Vocês já pararam para perceber, assim, ó, quando a gente recebe um ataque, seja ele qual seja, de uma forma sutil, ou uma cara feia, um xingamento, sei lá, qualquer coisa. E a gente revida de uma forma positiva, mas positiva com o coração, né? Não é só de aparência que eu estou falando aqui, porque a vibração é uma coisa que a gente não esconde. Vocês já pararam para perceber como a outra pessoa fica surpresa? Se alguém me desagrada ou me fala qualquer coisa e eu digo, olha, me desculpe, realmente eu estava enganado. A pessoa, opa, será que ela está sendo sarcástica comigo? Por quê? Porque eu não estou habituado a receber diferente. Eu estou habituado a receber do mesmo. E isso intensifica, né? Vai girando cada vez com mais força e a gente vai encontrando cada vez mais dificuldade. Isso está ligado à questão do dualismo. Porque, voltando lá, se eu recebo cólera, eu trato com mansidão, eu transformo esse sentimento. Se alguém me trata com insatisfação e eu demonstro satisfação, ou um pouco de alegria, ou compreensão, eu consigo transformar isso. E às vezes a gente pensa assim, mas tão boazinha, né? Que coisa. Mas, gente, mansidão, a gente já falou aqui. E vamos falar mais. A mansidão é dos inteligentes. Por que é inteligente? Porque ele sabe que se ele utilizar de instinto, ele está piorando para ele. Entende? Ele conhece, se a gente conhece um pouco dessa lei, que eu acho fantástica, eu compreendo que
tudo que eu fizer para o outro, eu estou fazendo contra Deus. E eu estou acumulando créditos para mim, sejam eles positivos ou não. E aí ele diz assim, a causa maior, que é a justiça de Deus, e a lei de causa e efeito. Tem outras leis que nós vamos falar, provavelmente na outra semana. Então ele diz assim, inocentes ou culpados, existe uma causa maior, que na maioria das vezes a gente não consegue ver, já falamos sobre isso também, nós temos uma visão de superfície. Então, ai, fui enganada. Ah, com dinheiro, roubaram minha carteira. Vou dar um exemplo aqui que me surgiu. Existe uma causa, não existe um roubo que não tenha uma causa por trás disso. Poxa, mas o que eu vou aprender com alguém me roubando? Esse que é o doloroso da gente se olhar, né? Porque quando eu digo que existe uma causa maior, a vida está me dizendo que, olha, tu tem um apego muito grande. Porque aquele ato precisa acontecer, ele acontece para que eu aprenda. Compreendem? Então, tudo que acontece conosco, existe uma causa maior que muitas vezes a gente não consegue ver. Então, esse exercício de tudo que me acontece, eu começo a me observar, poxa, por que isso me aconteceu? Ah, realmente eu sou uma pessoa muito intolerante. Sim, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais compreensiva, eu preciso deixar que as pessoas façam o que elas acham certo, eu preciso deixar de que eu queira que todo mundo faça o que eu acho que é certo. Eu preciso respeitar a individualidade das pessoas. Gente, a gente faz o tempo inteiro. Desde a hora que a gente abre o olho, a gente já tá usando de astúcia, já está usando de força, já está querendo que os outros façam o que a gente quer. As pessoas não podem ter opinião delas, isso é uma realidade. Precisa ser como eu quero, como eu penso, senão já cara feia. Se eu estiver falando alguma mentira, vocês aí levantem a mão, por favor. Não me deixem aqui falando mentira sozinha. Ai, ai. E aí ele diz, né? Dentro dos limites marcados pela lei ou vontade de Deus, que é a mesma coisa, a causa está na vontade do homem, pela qual lhe é permitido escolher entre o certo, permanecendo na ordem da lei, ou o errado, saindo dessa ordem. Então, o que é a ordem? É eu usar de inteligência, conhecer a lei de Deus, que é o que Deus me pede, que é sempre vida, que é sempre bem e bom, ou eu vou escolher o que a minha personalidade quer. Ah, eu sou marrento mesmo, eu gosto de xingar, não levo desaforo para casa. Esse é um discurso muito comum na nossa sociedade. E essas pessoas, elas são valorizadas. Porque a gente costuma valorizar quem briga, quem grita. Por quê? Porque o nosso mundo, ele é involuído. Ele é formado de involuídos. Então, quando um de nós decide que quer mudar essa trajetória, ele é taxado como bobão, banana, todo mundo faz o que quer com ele. Mas, na verdade, ele é o inteligente. Ele é o evoluído. Ele está querendo sair desse mundo de provas e expiações. Então, a gente precisa estar muito consciente de que é sempre entre eu e Deus. Então, eu preciso agradar quem? Eu preciso estar convergente com quem? Com meu vizinho, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe ou com Deus? É bem sério, gente. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, Cris, obrigado. Eu não sei que hora é isso. Ah, tá cedo aí. 8h12. É 8h12. Beleza. Então, esse é o meu slide preferido. Dentre todos os que eu já vi na minha vida, eu acho. Porque o que ele mostra pra gente? Esse coração amarelo que vocês estão vendo é Deus, no centro. Atraindo a gente com todo o amor dele, com toda a harmonia, com toda a paz, com tudo que é bom, generosidade. Eu podia ter ficado com muitas palavras ali. Compaixão, tudo
que é benéfico, tudo que é vida, né? E nós, olha onde é que a gente anda. Essa periferia poderia ser maior, né? Nós andamos aonde? Na periferia, afastados do centro, que é Deus. E o que que a gente tem? Insatisfação, medo, orgulho, vaidade, rancor, culpa, julgamento, tudo que não é benéfico, tudo que é morte, tudo que nos afasta. Então, por a gente estar vivendo essa situação de afastamento, é que essa humanidade sente esse vazio tão grande. Porque olha só como é um encadeamento de coisas, assim, ó. Eu tenho atitudes erradas, eu ajo por instinto, eu não uso da minha inteligência, eu desconheço a lei, eu sou contra Deus, porque tudo que é Deus eu faço o contrário. Então eu vivo um vazio. Eu vivo uma vida que não existe, uma vida de ilusão, que me traz sofrimento o tempo inteiro. Gente, vamos parar para pensar assim, ó, quais são as alegrias que a gente tem na vida? É tudo transitório. Ah, eu fui lá, comprei uma calça nova. Ah, eu fui lá e troquei o carro. Comprei a televisão com mais polegadas. Um colchão novo. Ai, fui viajar para não sei para onde. Fui passar o final de semana no Hotel Fazenda. É bom? É bom. Mas é transitório. Daí passa, sabe? Daí vem o vazio de novo e a gente sofre de novo e fica depressivo e fica triste, acorda triste, aquela coisa, sabe aquela coisa cansativa do dia a dia ali que experimentem, sabe? Começar a mudar de comportamento e sentir essa atração mais forte, porque Deus está atraindo a gente o tempo inteiro, porque isso é evolução. Então não tem como fugir da evolução, mas a gente pode facilitar, porque se a gente está vivendo um caminho assim, ó, de espiral, e essa espiral bem aberta, a gente pode melhorar isso, né? Tem pessoas que passaram por essa terra que subiram em linha reta, vamos dizer assim. E tem vários exemplos, né? São Francisco. E só que, assim, é um abandono do que é matéria. A gente não precisa querer que seja um São Francisco hoje. Mas se a gente começar a olhar para esse chamado que Deus faz para a gente de pedir mais generosidade, amor, harmonia, não revidar, não usar de luta. Gente, a vida da gente melhora assim, ó, muito, mas muito, muito, porque tu te preenche do que é verdadeiro, do que permanece. Você escuta. Opa. Vamos lá. E aí ele diz assim: o dia em que se compreender o evangelho, se compreenderá também que o amor do próximo não constitui utopia ou sentimentalismo. Por quê? Porque assim, ó, a vivência no evangelho não é sentimentalismo. Ah, eu não vou virar uma chorona, que eu já sou um pouco, mas sabe? Ai, achar que todo mundo é coitadinho, ai, né? Não é dessa forma, é uma forma inteligente de vida. E não é utópico. O evangelho, muita gente, mas viver o evangelho é uma coisa, é uma utopia. Não é, é uma realidade que pode ser vivida. Mas é sólida e prática, lei de vida, o modo mais lógico e utilitário de relações humanas. Lógico e utilitário, gente. É natural que, semeando desordem, apenas se possa colher desordem, e para obtermos justiça, tenhamos necessariamente de ser justos. São estas as descobertas que mais nos interessa fazer. Então, eu não tenho como semear desordem e colher ordem. E eu não tenho como semear injustiça e astúcia e colher justiça. Então, é preciso que a gente repense, como a Tati falou ali no começo, a cada segundo, a partir do momento que eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu preciso vigiar o tempo inteiro os meus pensamentos, as minhas ações, os meus desejos, porque eles é que vão construir o meu futuro.
E aí ele ainda diz assim: o ser encontra-se encerrado em sua forma de consciência, além desta existe o infinito, rico de poderes, de bens ilimitados ao alcance da mão. Mas separada desse infinito está a impossibilidade de compreender, pelo menos enquanto não se evolua. Então, nós temos um mundo vasto que pode nos dar abundante em tudo. E a gente está aqui, amarrado, como essa figura, né? Sem enxergar nada, achando que tudo é o caos, que nada tem jeito, que tudo é uma desordem, porque a gente não compreende, porque a gente não utiliza de inteligência. A gente vive, pode-se dizer que 99% no inconsciente, ou seja, guiados pelos instintos. A gente tem um tempinho aí para, acho que já é 8h20, mas alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Porque acho que aqui a gente já passa para o estudo de caso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar, por favor. Não? Então vamos em frente. Aí eu trouxe um estudo de caso para a gente entender um pouquinho como que funciona essa lei, tá? Tomara que dê para terminar hoje, mas acho que vai dar. Então aqui nós temos um casal, eu vou contar a historinha para vocês. Ela era aqui a gente tem os atributos que ela tem de personalidade, né? Então ela é inteligente, trabalhadora, correta, concebia o matrimônio como uma união com direitos e deveres iguais para as partes e era paciente. Então a nossa personagem tem essas qualidades. Na verdade, esse é a personalidade que ela vivencia hoje, né? E aí nós temos ali o rapaz. Quem é o rapaz? Ele tem um instinto de lutador, quer subir a qualquer custo, egoísta, devorador e invasor. O que isso quer dizer? Devorador é que a história funciona assim. Ela estudava numa universidade e ele tinha uma capacidade financeira reduzida perante a dela, vamos dizer assim. Então, eles começaram a namorar e a família dela resolveu ajudar o rapaz no pagamento dos estudos, né? E para isso ele veio morar na casa da família, da moça, mas eles ainda não eram casados. Então, quando ele diz assim, instinto de lutador, que quer subir a qualquer custo, isso vocês acham que é o quê? É uma coisa benéfica ou não? Como é que cada um pensa? Vamos refletir um pouco, apesar de que vocês não vão falar, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Porque esse é um conceito que na nossa sociedade, ele é benéfico. Instinto de lutador, quer subir a qualquer custo, não importa por onde vá. Só que aí já temos uma informação. Esse tipo de entendimento ele é equivocado. Porque alguém que quer subir a qualquer custo, ele vai o quê? Ele é favorável à lei ou não? Não, né? Então, ele acaba fazendo coisas com que não deveria, porque ele quer subir a qualquer custo. Então, não importa quem esteja na frente dele. Se ele tiver que usar de astúcia, de mentira, ele quer chegar lá. Então, é bem o perfil que a gente está aqui tentando entender que não funciona. Egoísta, devorador, ou seja, o que ele, né, todas as oportunidades, não importavam quais eram, ele queria para ele. E invasor. Invasor no sentido de que ele foi para a casa da família, ele vivia lá do jeito dele, ele não auxiliava e assim eles foram vivendo. Aí ele vai dizer, ele se alojou na casa dela, obtendo assim alimentação e moradia, tinha pressa de se casar, olha a astúcia aí. Né? Por que ele tinha pressa de casar e ter um filho? Para que aquela situação financeira se estendesse até ele sem preocupação de fim. Né? Então, ele usando de astúcia o tempo inteiro. Mas agora que havia chegado o momento de assumir a devida responsabilidade de marido, ou seja, tinha se formado, né? Para prover a manutenção da família,
trajetória de forças positivas segundo as leis da vida, eis que ele busca evadir-se de seus próprios deveres, gastando seus ganhos em amores extraconjugais, trajetórias de forças negativas, contra as leis da vida. Queria desfrutar de tudo e de todos. Ou seja, o cara queria ter uma amante, né? Ele queria não ter responsabilidade com a família, com os deveres, gastava o dinheiro todo em amores extraconjugais, e aí imagina o que isso vai dar. Queria desfrutar de tudo, ou seja, aquele, eu quero aproveitar a vida ao máximo. Né? E ali na identificação dele no começo a gente já viu, né? Ele quer aproveitar tudo e quer fazer tudo, não importa o que isso vai gerar. Esse é o famoso involuído, porque ele desconhece a lei, ele acredita que essas vantagens momentâneas não vão repercutir na vida dele, e assim ele toca. Vamos ver aqui. O velho sistema ditatorial, o machão e da mulher sujeita a ele por direito, para ela era inconcebível. Ou seja, ela queria justiça, ela queria poder dividir as funções, dividir as responsabilidades. Neste ponto, sendo ele, para sua própria comodidade, seguidor dos velhos métodos de vida, nasceu o dissídio, ou seja, ela queria uma coisa, ele queria outra. Ela queria justiça e ele queria aproveitar a vida. Deixou a mulher com a família dela, a quem ele reservava apenas as sobras de seu tempo. Então, ele se mudou para uma outra cidade e deixou ela com a família. E ela teve paciência. Olha aí, aparecendo questões positivas de pessoas inteligentes que sabem como proceder, como se movimentar. Enquanto o marido, bem seguro de si, usava o velho método, decidido a praticá-lo definitivamente, ela observava e esperava. Olha só, gente, quem é que consegue numa situação observar e esperar? A maioria já quer brigar, né? Muito interessante que se a gente começar a observar quais são as características dela, é paciente, observadora, né? Então ela pegou, avisou, acenando com a separação. Então ela chegou para ele e disse: olha, se tu continuar dessa forma, infelizmente a gente vai ter que se separar. Ele arrependeu-se, fez promessas e recomeçou tudo de novo. Ou seja, astuto, falou tudo que queria, mas da boca para fora. E aí vem uma coisa muito interessante relacionada à lei, que é a questão da vibração, ou seja, eu não consigo enganar a lei. Se eu faço alguma coisa, o que vale para a lei não é o ato em si, mas é o sentimento que eu impregnei aquele ato. Ou seja, eu vou lá dar uma cesta básica, ou vou lá fazer qualquer tipo de caridade, seja material ou de outro tipo. E eu vou imbuída com um sentimento de vaidade. Acabou, eu não fiz absolutamente nada, pelo contrário, né? Mas se eu vou imbuída de um sentimento verdadeiro, de compaixão, de benevolência, a vida me recompensa, porque a lei funciona dessa forma. Então, por isso que é preciso que a gente fique muito atento ao que sente, né? Porque as ações, muitas vezes, tem pessoas maravilhosas que fazem tudo pra gente e tal, mas ali por dentro fica, pô, que coisa, tá me pedindo isso de novo, que coisa mais chata fazer isso. Então, tá lançando uma trajetória péssima. E a gente não consegue enganar a lei, a gente não consegue enganar Deus. Ela projetava montar a casa própria para viver em família. Ele começava a se tornar um empecilho, do qual era urgente se livrar. Entretanto, o tempo passava. O momento era crítico, impunha-se uma solução. Ela desejava ser honesta e não provocá-la. Como resolver o problema? Jorge? Oi, estou aqui.
Vamos lá. Não, porque assim, ó, é 8h30 e aí nós vamos ficar com muito tempo. Vamos debater um pouco sobre o caso, para o pessoal entender, porque senão vai acabar o slide e o nosso tempo vai sobrar. Ok, vamos botar aí a Claudine, a Tati, cadê a Maria Laura? Não tem o nome Maria. hoje. A Tessarolo. Liga o microfone aí, gente. Gente, porque é importante compreender como a lei funciona, sabe? Como ela vem permeando toda a história, a característica de cada um, e dependendo de como cada um age, a lei vai estar ali, né? Trazendo dificuldades ou soluções. Isso é fundamental que a gente compreenda. Então, quando ele diz assim, ó, que ela é paciente, que ela é tranquila e ele é um cara invasor, tem instinto lutador, a gente precisa estar aí verificando como que a gente utiliza isso na nossa vida e em quais momentos a gente trabalha com inteligência, com paciência, ou quando a gente tem um instinto lutador e que quer invadir, que quer que seja como a gente acha que é o certo. O Cris, Oi. precisa mencionar também, aí tem a questão do inocente e do culpado, né? Perfeito. Todos os movimentos dela foram para se tornar inocentes perante Deus. Sim. Não é perante os homens, e também não é perante o marido. É perante a lei de Deus. Ela está recebendo um retorno de uma trajetória que, em algum momento de outras vidas, ela lançou. E agora ela não quer mais. Então, ela espera, ela é paciente e ela se torna inocente. Quando a gente se torna inocente, a lei faz o movimento. Sim. Okay? O movimento que vai reconduzir o culpado a uma oportunidade de fazer uma trajetória diferente. Através da dor, no caso, porque foi a vontade dele. Ele se movimentou errado tantas vezes que ele se tornou culpado. Quando ele se tornou culpado, por livre escolha dele, ele pediu uma trajetória nova a partir da dor. Ele vai sentir uma dor, uma desilusão, vai sofrer um problema, vai ter um problema de saúde, alguma coisa, e ele vai ter que reconduzir suas trajetórias, uma nova causa, que vai lhe proporcionar outros efeitos diferentes daquele que ele está vivendo. E preste atenção, todas as vezes que todos nós queremos nos ser vingador, queremos tomar as rédeas de um acontecimento, nos tornamos culpados. E a lei, ela tem muito mais recursos do que nós de fazer com que cada um tenha, né, a sua responsabilidade em todos os momentos da vida. Então, não é necessário que eu faça nada, não é necessário que eu brigue com ninguém, não é necessário que eu xingue ninguém, que eu bata em ninguém, que eu me revolte com ninguém. A lei faz todas essas coisas, eu só preciso me tornar inocente. E é isso que todo mundo precisa entender. Está recebendo o retorno de algo que é você responsável. Isso é lei de responsabilidade. Fugir da lei de responsabilidade, fazendo o mesmo comportamento que criou o problema, não é uma boa ideia. Gente, é importantíssimo vocês entenderem esses conceitos da lei, porque existe uma lei. Se vocês não souberem se movimentar dentro dessa lei, vai passar por dor, vai passar por sofrimento. Porque essa é a sua vontade. Você está fazendo um movimento anti-lei, anti-felicidade. Um movimento que pede dor e não alegria. Então, você vai ter dor. E a escolha é de cada um, não é de Deus. Deus fez as leis. Então, assim, ó, no princípio, Deus criou as leis. Então, quando o universo foi criado, a primeira coisa que ele criou foi lei. A lei existe, independe de eu querer ou não, de eu fazer ou não. Eu só preciso saber como ela funciona e eu me mover dentro dela. Por isso que é importante entender esse conceito aí. De que todos os momentos da vida nós podemos nos tornar inocentes. Por isso que Jesus falou, ofereça outra face. Olha, está acontecendo alguma coisa com você? Ofereça outra face. Mas não faça o mesmo comportamento que você criou o problema, porque você vai ter um retorno do problema agora com uma força muito maior. Okay. Todos entenderam? Ninguém fala nada, Cristo? A Helena quer falar.
Pode falar, Helena. Que na verdade eu acho que o Jorge já respondeu a minha pergunta, né? Porque assim, ó, nesse caso, ele ele é todo da pá virada, né? Mas ela, né, ela tá inocente no processo. E o que que fez então com que ela se envolvesse com ele, né? Por que que ele entrou na vida dela? Se ela tem toda essa postura de inocente, de paciente, de inteligência, né? Mas eu penso que a resposta o Jorge já deu também, que num passado, provavelmente, ela tenha lançado alguma trajetória, no sentido até semelhante ao comportamento dele, né? E hoje ela teve a oportunidade de agir de forma diferente, diante de uma situação que ela já deva ter vivido no passado. Seria isso, né? É que o Jorge, quando eu pensei nisso, o Jorge já respondeu, entendeu? Ela tem a oportunidade de refazer a trajetória, tornando-se plenamente inocente perante Deus. E foi o que ela fez. E vejam como a lei, às vezes, não é um assunto só, não é um assunto só da penalidade. O comportamento dela deve despertar nele, não é, a boa conduta que ele renegou. Então, até aquela situação dele falar, eu não sabia. Aí vai falar, bom, mas ela fez. Você estava vendo, você estava vivendo com ela. Então preste atenção que todos os momentos da nossa vida, as pessoas que você não gosta, as pessoas que vocês estão em encrenca, as pessoas que vocês acham que magoam, elas estão te mostrando uma oportunidade de você evoluir. E estão também te mostrando como você é e como você reage perante as oportunidades que Deus te deu. A tua reação vai dizer exatamente como você é. Não é o bonzinho que veste máscara e sai por aí agradando aqueles que você acha que tem que agradar. É como você reage a uma situação difícil. Esse vai dizer, realmente eu sou isso. Eu sou raivoso, eu me magoo, eu fico violento, eu quero trair, eu quero bater, eu quero matar outra pessoa, ou sei lá, o que vai na cabeça de cada um, não é? Eu vou discutir com ela, eu vou me revoltar, e todas essas coisas, por isso que o Evangelho diz que todas essas coisas você está fazendo contra Deus. Por quê? Porque aquele cidadão que chega perto de você, aquele irmão, ele é um instrumento de Deus, que Deus quer que você se enxergue, que você desperte para os problemas que você precisa resolver e que você não quer resolver. Então, você vai ter sempre muitas questões que você pode evoluir dentro de qualquer processo, como a Cris falou. Pode ser um mínimo processo, alguém que pisa no teu pé, alguém que faz uma besteirinha, ou pode ser um processo enorme. Em todos eles, há um monte de coisas para aprender, há um monte de situações para a gente se autoconhecer, há uma lei agindo, tem uma ideia de Deus por trás disso, que precisa ser compreendida e vivida, que é nos levar para a felicidade eterna. Tudo bem, gente? Tem a história porque a gente é muito condicionado, né, Jorginho? Então, esse condicionamento, ele atrapalha demais e a gente não se enxerga. E o próprio Pietro Baldi, ele fala no final desse livro Pensamentos ali, que a parte mais difícil do autoconhecimento é a gente conseguir admitir que é daquela forma. Porque a gente não se enxerga. E todo mundo aqui. Tem muitas situações que a gente tem muita dificuldade para se ver. E como é que eu vou consertar alguma coisa que eu nem vejo, que eu acho que está certo, sabe? Então é muito sério isso, gente, é muito sério. E a gente vem com aquela coisa, né, com aquele desculpismo de, eu não mereço, meu Deus, mas eu sofro demais. Pô, se sofre demais, pô, olha a quantidade de coisa que tá fazendo errado, então, né? O que já fez. Então, vamos acordar. Pô, se eu sofro demais, eu tenho que correr atrás. Correr atrás da máquina para resolver isso aí, para colocar novas trajetórias, né? Novas forças aí no caminho. Porque, do contrário, é um ladeira abaixo. Fala, já. Cris, que são todas essas formas de desculpas são formas de fugir da lei de responsabilidade. É astúcia. Sim. A culpa é do outro. Eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Eu estou devolvendo na mesma moeda. Porque me pegou desprevenido. Porque isso. Porque aquilo. Porque eu não mereço. Porque eu sofro muito.
ai, porque Deus não existe, ai, porque o mundo é ruim. São todas formas de desculpismo, porque eu não vejo ninguém falar assim. Qual a causa que está em mim, que está me trazendo esse retorno? O que movimento que eu preciso fazer para me libertar dessa cruz? Tu sabe que tu A me culpa é fez... sempre nossa, não é do Sim, outro. tu me fez lembrar de um caso que eu vi no jornal essa semana, que, nossa, veio a lei de Deus, assim, porque sempre, né? Mas a moça, aí a história era assim, a moça tinha casado, era espancada pelo marido, aí se separou e conheceu uma outra pessoa e era espancada de novo pelo outro. E aí a gente diz assim, nossa, mas meu Deus, que falta de sorte. As mulheres têm o dedo podre, né? Mas olha só, o que que dentro daquela criatura, dessa personalidade, que atrai esse tipo de situação, né? É uma situação drástica aqui que eu coloquei, mas isso acontece nas pequenas coisas, né? Ah, por que que eu só arrumo chefe chato? Ai, por que que sempre tem o meu trabalho é complicado? Ai, por que que sempre, sabe? O que que tem em mim que atrai esse tipo de situação? O que que eu não estou resolvendo que está trazendo novamente a mesma situação para que eu consiga resolver? Ô, Cris, um dia uma mulher contou uma história para mim que o cara foi assaltado 6 vezes, né? Ó, sim, Ele tinha um estabelecimento comercial e foi roubado 6 vezes. Não seria interessante também ele perceber o que tem nessa estrutura que fez ele ser assaltado 6 vezes? E se ele, pelo um comportamento, ele mesmo resolve, por exemplo, doar X cestas básicas para alguma entidade que precisa, e ele começa a se reconciliar com Deus e apagar, né, as revoltas que ele teve no passado, já entrando em harmonia com Deus, pelo um processo de livre escolha dele, de pegar parte do dinheiro dele e doar para os outros, para não precisar ser assaltado. verdade. A Helena quer falar de novo. Mas isso não seria uma astúcia, Jorge? Oi? Ele doar cestas básicas para tentar se livrar do assalto, se não for uma coisa feita de coração, de entendimento, uma coisa inteligente, seria uma astúcia, no meu ponto de vista, claro, Mas para ele tem que tentar se fazer de livrar do coração, problema, né? entendeu? Não, ele tem que fazer de coração, porque assim, ó, Helena, não é uma astúcia, ele tem um débito, que não é um débito, né? Ele teve uma ação equivocada no passado. Ele tomou algo de alguém e a lei está pedindo para alguém ir lá e tomar algo dele, para ele aprender a não pegar as coisas dos outros mais, ok? Mas se ele mesmo, de livre escolha, dizer, não, Deus, eu vou fazer por mim mesmo, eu não preciso ser assaltado, eu vou pegar parte do que eu tenho todo mês e vou dar para alguém, por livre escolha. Ele não está fazendo o mesmo movimento, só que ele não está dando para o ladrão, ele não está contribuindo com o irmão, que depois vai ser roubado também lá na frente, vai acontecer a mesma coisa, não é? Ele está ensinando ao irmão a não roubar, e ele vai e faz por livre escolha. É esse movimento que a gente precisa aprender. O que nós precisamos fazer se a situação nossa ela está voltando, sempre com o mesmo problema, o que eu posso fazer aí para entrar em concordância com Deus? Para que eu possa fazer um movimento que eu não precise sofrer, mas que ele seja de livre escolha, porque eu entendi que há uma situação minha, um erro do passado, que eu preciso corrigir, eu preciso me redimir. E eu posso me redimir pelo amor, não precisa ser pela dor. A dor é porque eu continuo a fazer o mesmo movimento. Entendeu, Helena? Aliás, entendeu todos? Ô, Jorge, posso falar um pouquinho? Se você perguntar se pode, não pode. Então tá, então não. Não, eu gostei muito dessa receita de bolo aí que tu desse do cara que é assaltado, mas tem situações que eu me pego assim, penso, e eu não acho uma solução, uma saída. Isso que eu acho que é a grande dificuldade. Por exemplo, no caso do exemplo que a Cris falou, né? A mulher tinha aquele dedo podre, aquela predestinação de casar com um homem que batia nela. Mas como mudar essa situação? O que ela tem que ficar? Sozinha? Eu tenho essa dificuldade de enxergar a solução das coisas, o que fazer em determinadas situações.
Nesse mesmo livro tem um caso desse, tá? Tem um caso de um homem que bebe muito e chega em casa e bate na mulher, não é? Mas a mulher continua firme, ela continua fazendo os seus deveres de casa, tratando da família e tratando dele com muito amor, sem nenhum rancor, sem nenhum ódio. E acontece que chega um determinado momento que o abuso dele, né, nesse movimento, e ela também se tornou inocente, porque pela resignação dela, pela aceitação da questão, sem se revoltar, e Deus acabou que tirou a vida dele, né? Ele teve um infarto fulminante uma hora que ele foi bater nela e acabou que desencarnou. Então é assim, ó, quando você se torna inocente, a questão é se tornar inocente, não é revidar o mal com o mal, é oferecer outra face. Existe algo que é amor, que é bondade, que é tratar o outro bem, independente do que ele faça, porque a nossa questão, como o Cris colocou no slide ali, é se tornar inocente perante Deus, não mais culpado. Então eu não posso fazer nada que seja um movimento contrário a Deus, que é amor, que é bondade. E entender que essas situações são retornos, para mim, de causas que eu criei no passado, e elas vão retornar, não adianta eu me revoltar. Não adianta eu achar que é ruim, não adianta dar cabeçada na parede, não adianta bater nos outros. Eu vou passar por isso. Não tem como. E cada vez que eu me revolto, eu pioro. É só cada um aí olhar para a sua vida e fazer uma análise de quais os padrões você está vivendo desde que você se conhece por gente. Faça uma avaliação. O balde tem um ditado assim, ó, você quer saber se a lei funciona? Olha a sua vida. É o que eu estou propondo. Olhe vocês, cada um de vocês. Sejam honestos, né, nessa avaliação, mas façam. Se vocês forem realmente muito felizes e tudo estiver maravilhoso, ótimo. Então você é inocente perante Deus. Sumiu? Entendi, Jorge, já compreendi. O negócio é ser inocente. Ok, Obrigada. Valéria. Parabéns. Valquíria. Valéria. Tá bom. A Tessarolo quer falar, tá? Ela escreveu que ela não sabe levantar a mãozinha. Ah, pode falar. Eu não vi, não estou vendo. Deixa eu ver. Ah, tá. Sou eu, né? Fala, Maria. Primeiro, como é que levanta a mão? A gente tá aqui há meia hora levantar a mão e não sabe levantar. Ai, agora eu nem vou tentar te explicar porque eu fiquei traumatizada ali que eu fechei a sala e eu nem estou me mexendo muito. Tá, Ô Maria, olha só. Embaixo ali, onde tem o microfone, tem o compartilhar, Sim. tem participantes, tá escrito mais. O nosso não tem. É só clicar no mais, aí aparece levantar a mão, bater papo, depois baixar a mão. Tudo bem. Então depois eu vou tentar de uma outra forma. No nosso não tem isso. Obrigada, então tá. Helena. Não fala, Maria. Mas o que eu queria compartilhar casa muito com o que o Jorge estava falando agora no final. Todo mundo contribuiu, né? Mas bem Maria, que o Jorge estava Maria. falando. Oi. Oi, Maria. Se você Oi. puder falar um pouco mais alto, que eu estou com dificuldade de ouvir teu raciocínio. Agora tá melhor? Não. Tá baixinho ainda, Maria. É o mau contato do microfone. Não, mas dá para ouvir, só tá um pouco baixo. Tá. Vai, vamos lá Eu então. vou falar mais alto, então. Tá. Daí, de repente, ajuda. Só o que eu queria contribuir é quando a gente tem uma dificuldade, às vezes, de nos encaixarmos nisso tudo que a gente está conversando aqui na aula, passos que a gente pode dar para começar a se movimentar conscientemente, quais são os lugares da minha vida ou quais os assuntos da minha vida em que eu sempre vejo da mesma forma. É o que o Jorge falou, o que a Cris está falando, porque se eu sempre vejo da mesma forma e sempre do mesmo jeito, é porque eu não estou conseguindo ver os dois lados daquela situação. E o Jorge falou ali antes, a Cris também, que tudo é dualístico. E vejo de uma única forma, eu não enxergo o outro lado. E
a gente pode encaixar para todas as situações que a gente passa. Se eu não consigo, por exemplo, como a Valéria falou, ver uma solução para uma questão, tente ver o outro lado, que é o que o Jorge estava falando. E isso bate também com todas as leis que a gente ainda vai estudar. Porque se a gente entender e conseguir, a primeiro momento, que é para agora, que a gente está começando a ter contato com a lei, quais são os locais da minha vida que sempre está mais o mesmo, ou que me dói, que isso é uma informação muito importante, aquele assunto me dói, é algo que eu tenho que olhar com carinho, aí a gente começa a entender como que a lei funciona na nossa vida. E isso que a Cris e o Jorge estão falando começa a fazer muito sentido, porque daí começa a ser aplicado nos meus exemplos. Porque de nada adianta a Cris trazer aqui um estudo de caso, onde a história é nítida, a gente consegue ver, porque é fora da gente, e eu não consegui aplicar no dia, nas minhas questões que doem. Então, que a gente tenha um pouco de paciência, um pouco de compaixão nos momentos difíceis, isso eu falo para mim, né, não me tirando disso, de que esse momento dolorido é aprendizado para que venham outros lados. E que a gente se permita olhar esses outros lados também. E tudo que vai ser dito daqui para frente vai contribuir com a minha evolução e com o meu aprimoramento moral. Era isso, Cris. Obrigada. Obrigada, Maria. Eu também quero falar. Opa, vamos lá, Tati. Sim. Ainda está muito baixo, eu acho que tá. Não, tá melhor, tá melhor. Melhorou. Tá. Uma coisa que eu estava pensando ali, enquanto até não sei se foi a Helena ou se foi a Valéria que perguntaram, né? Acho que foi a Valéria que tem dificuldade de ver na vida, né? Como fazer para sair das situações e tudo mais. Mas quando a gente usa de humildade e faz essa prece para Deus ou para mesmo o nosso mentor, né, Jesus, com certeza a vida ela acha uma forma de nos mostrar a resposta, né? Então, quando a gente se coloca numa posição de humilde, né, numa posição humilde e de aprendiz e de que quer a mudança de fato e que entende que a dor é corretiva e não punitiva, a vida ela vai mostrar para a gente o caminho, né? E se a gente continua com dificuldade de enxergar e a gente coloca nas nossas preces o pedido de que possa enxergar, com certeza a resposta ela vai chegar. Independente de qual seja a nossa pergunta ou a nossa dificuldade. Tocou num assunto muito interessante, Tati, que, claro, está dentro do assunto maior, mas assim, né? A vida está o tempo inteiro mostrando as respostas para a gente. E o fato de a gente se voltar para Deus e pedir as respostas, mas olha, eu preciso estar consciente do tamanho da minha resistência. Porque às vezes o meu sofrimento ele é grande, ok, meu sofrimento é grande, mas eu estou resistente à mudança. Então, eu sofro, me acho sofredora e resisto à mudança. Então, a resposta vem, eu finjo que não escuto. Porque eu estou tão envolvida, eu estou tão resistente a qualquer coisa que seja diferente, eu estou tão envolvida mesmo com a minha dor e com tudo aquilo que está acontecendo, que eu não consigo ver o outro lado. Lembra do exemplo da caixinha fechada? Então eu vejo aquilo como um bloco. Isso é resistência. E a vida manda e-mail, manda WhatsApp, manda carta registrada, manda tudo para gente. Deus está mandando o tempo inteiro, né? Só que chega um momento que vem a intimação, e aí não tem para onde correr. Então, é muito importante esse assunto. E depois, agora o assunto está leve, vamos dizer assim, mas nós vamos começar a trabalhar mais a questão da personalidade. E dentro da personalidade, quem sou eu? O quanto sou orgulhosa, vaidosa, egoísta, arrogante. E nós vamos ter aulas específicas sobre isso e vai dar um panorama muito legal para todo mundo. Porque aí sim eu vou começar realmente a começar a me enxergar, né? Então vamos para o fim da história para a gente saber o que aconteceu com o casal. Cris, Oi, meu amor. Só deixa eu comentar mais um negócio. Agora que tu falou isso, eu lembrei de uma situação que eu passei. Sim. Até a Maria vivenciou comigo. Teve um dia, não há muito tempo, que várias situações de agressividade externa, assim, sabe?
foram Sim. acontecendo ao longo do dia. E aí a primeira aconteceu, eu falei, não, a pessoa deve estar incomodada, cheia de afazeres e tudo mais, mas aquilo assim de fato não chegou a me incomodar. E teve uma situação muito ápice, assim, muito violenta, assim, que dava para ver a violência, assim, nos olhos da pessoa, assim, vindo em direção a mim, principalmente. E eu pensei, nossa, por que eu não estou conseguindo enxergar tanto tempo para num dia só, a pressão vir de várias formas, assim, não foi uma, duas ou três, foram várias. Sim. E aí teve um ápice que foi assim, sabe quando tu sente até que é um frio na espinha, assim, tamanha a onda de agressão que vem para ti, né? E não foi nenhuma agressão verbal, não foi assim, foi só um olhar, assim, foi uma coisa muito marcante, que inclusive hoje eu ainda estava falando com a Maria, que eu encontro essa pessoa, eu não conheço essa pessoa, não sei quem ele é, mas desde então, até hoje eu encontro ele, assim, sabe? Na rua. E em pandemia a gente nem sai tanto, né? Para encontrar tantas pessoas assim. Mas é isso, assim, a vida, ela se encarrega exatamente de mostrar pra gente, né? E por mais que a gente tenha dificuldade, é como tu falou, uma hora vai vir a conta, né? Mas às vezes vai vir um negócio absurdo mesmo para te chacoalhar e tu falar, nossa, o que tá acontecendo que eu tô dormindo no ponto, passando a minha dorzinha e não consigo enxergar o externo que tá querendo dar sobre algo, né? Claro. Então, são nesses detalhes mesmo, né? A gente se perguntar o que cada situação está querendo nos mostrar ou instigar a gente, porque quando uma pessoa, por exemplo, nesse caso, grosseira, vem, ele está instigando para que eu dê o meu melhor. Ou da mesma forma que não é só eu ser uma pessoa boa, entre aspas, né? Para uma pessoa que me fez bem ou me fez sorrir na vida. Então, a prova ela tá aí o tempo todo para que a gente dê o nosso melhor o todo, né? Era isso, só lembrei desse detalhe que eu achei bem interessante aí. Tá bom, nega, obrigada, viu? Só vou concluir aqui então, para a gente saber o fim da história, né? Para poder começar um novo assunto semana que vem. Então, ela avisou para ele, né? Dizendo que queria se separar. Aí ele contou que arrependeu e não se arrependeu, aquela coisa toda. E o momento era crítico e impunha-se uma solução. Ela desejava ser honesta e não provocá-la. Como resolver o problema? E aí vem a lei, né, gente? E aí ele diz assim, vamos ver o fim da história. Vejamos o que aconteceu. Numa tarde, ela guiando seu automóvel, ia de sua pequena cidade à capital vizinha, porque ele morava numa cidade vizinha. Chegando a um primeiro subúrbio, o automóvel dela parou. Devia haver um defeito. Isso aconteceu exatamente próximo de um posto onde ela costumava reabastecer o carro. O carro foi então empurrado e colocado num estacionamento. Mas e agora? Como ela iria à cidade, estando assim distante na periferia? Já era noite avançada. Ela pensou, táxi é difícil. E onde poderia encontrar um? Mas quando olhou, viu a poucos passos um táxi vazio. Olha aí, né? Táxi difícil, táxi vazio esperando por ela. O motorista estava num bar vizinho e ela o chamou. Tudo ficou pronto e partiram. Assim, ela chegou à pensão do marido, onde o marido morava. Ela não teria ido se o carro dela não tivesse pifado, né? Este era o fato que a obrigava a pedir emprestado o carro dele para poder voltar para casa. Então, vocês entenderam, né? Ela foi, a intenção dela não era ir até a pensão do marido, mas o carro pifou, ela teve que ir até lá para pegar o carro dele para poder voltar para a casa dela, para a cidade vizinha. E aí, o que acontece? O marido chegou logo depois, acompanhado de quem? Da sua amante. A separação foi então decidida, mas ele devia acompanhar a mulher até a casa dela, porque ela estava a pé. Chegaram à garagem da periferia, onde ela havia deixado o carro defeituoso. Então, ela simplesmente ligou o motor e o carro funcionou. Não havia nenhum defeito. Ela voltou para casa com seu próprio carro, que funcionava perfeitamente, enquanto ele voltou à pensão com o dele. Assim, silenciosamente e fatal como um destino, com meios mínimos, mas bem coordenados em direção a um mesmo fim, tudo se encaminhou para realizar a separação. Então, assim, ó, qualquer um que vê um caso assim vai dizer, o carro pifou, mas aquilo ali é porque não soube mexer direito, tinha que sorte, tinha um táxi esperando.
né? Só que, gente, a lei funciona assim, ó, pequenos movimentos, um caso é desenrolado. Então, ela pegou o marido em flagrante, ou seja, não precisou se desgastar, nem se endividar com Deus, e tudo foi resolvido. É uma história simples, mas esses movimentos, eles se aplicam na vida da gente o tempo inteiro. Então, mais uma vez eu digo, né? Não existe sorte, não existe azar, não existe acaso. As coisas acontecem de forma concatenada, vamos dizer assim. É tudo feito de um jeito, a lei prepara tudo de um jeito para que o melhor resultado aconteça. E ali, com cada um com seu merecimento, né? Ela com dela e ele com dele. Ela voltou para casa com tranquilidade, com um espírito provavelmente tranquilo e sereno, e ele ficou sem nada, vamos dizer assim, na pensão, com a amante, sofredor, sem família. E assim se desenrolou a história. Jorge, quer comentar alguma coisa? Não, Cris, está tudo ótimo. Oi, Cris, eu tenho uma dúvida. Ô, querida, diga. Ela não poderia ter simplesmente se separado, ou não necessariamente no papel, né? Ter simplesmente se separado dele e ter resolvido a situação, porque eu fico com dúvida até que ponto a gente tem que deixar nas mãos de Deus e até que ponto a gente tem que fazer a nossa parte. Eu penso assim, será que ela não deveria ter feito a parte dela e simplesmente ter acabado com o casamento de forma pacífica e antes de descobrir a traição, né? E ter perdoado ele, né? Deixado ele seguir a vida dele normal, simplesmente ela iria seguir a vida dela tranquila com uma separação. Sim. É que, na verdade, Camila, assim, ó, o que a gente precisa ver? Dentro de um caso, além das aparências, existem essas forças que trabalham, sabe? Então, como a gente vê o perfil dele, é um perfil completamente diferente do dela. Completamente negativo, vamos dizer assim. Olha o que esse cara era. Então, a lei de Deus, ela é justa. Então, até que ponto era favorável para uma personalidade boa como a dela continuar com uma situação negativa? E como dizia aqui, ó, na última linha, ela diz assim, ó, ela desejava ser honesta e não provocá-la. Como resolver o problema? Ela ainda não sabia que o marido tinha uma amante, mas a vida sabia. A lei de Deus, ela é justa. Volto a dizer, entende? Então, como ela viu a situação, o casamento se acabou sem que ela se endividasse, porque na verdade ela não queria. Lembra lá no início, ela casou para construir uma família. Então, ela tinha essa vontade. Ela projetava montar a casa, viver, como a gente diz, né? Quem casa quer viver para sempre, não pensa em se separar. Então, tudo foi indo para que esse fim se desfizesse, mas a gente precisa ter muita paciência sempre. E precisa estar muito atento, porque se tu está atento, tu consegue verificar as possibilidades, mas a bondade e a indulgência e tudo mais precisa estar o tempo inteiro. Aqui a gente está falando de um casamento, mas tem muitos exemplos que a gente pode dar, né? Com filhos, com vícios, com problemas de bebida, por exemplo, que muitas famílias se destroem, não têm compaixão, e aí a gente entraria numa questão de reencarnatória. É um assunto longo que até a gente pode discutir em um outro momento, né? Para ir afinando essa percepção. Cris, Oi. eu só queria adicionar aí a situação dele, né? Sim. Por que a lei confrontou ela com ele e a amante? Porque ele precisava sentir de verdade que ele errou. Sim. Senão não haveria esse confronto. Ele também precisava sentir uma culpa, ele precisava que essa culpa ficasse impressa na consciência dele. Então, não é só o fato dela, ela teria que estar lá, ele teria que chegar com ela, porque esse processo teria que doer nele, muito. Ele teria que saber que ele errou, e errou feio. E essa culpa vai ficar impressa na consciência dele e vai pedir uma redenção, que é, no futuro, ele passar pelo mesmo problema. Ok. Fechou, Camila?
Entendi. Obrigada, Ô, pessoal. Jorge, tu pode fazer o Oi. encerramento para nós, que já é 9h02? Nossa. Gente, olha, obrigada por tudo hoje, tá? Desculpem aí o início ali, os percalços de fechar a sala e não gravar. Tá bom, mas a gente tá aprendendo junto aqui. Pode fazer, Jorge, por favor. Tá bom. Deus, nosso Pai, agradecemos por esses momentos, agradecemos por todos os esclarecimentos da Tua lei, que representa a Tua vontade e o Teu pensamento para todos nós. Pedimos que possa, Senhor, nos auxiliar a transmudar a nossa mente de seres revoltados, de fugitivos da lei de responsabilidade, a espíritos melhores, obedientes à Tua vontade, porque sabemos, Senhor, que a Tua vontade é a nossa felicidade, é a nossa alegria, é a nossa paz. Assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixes, meu Deus, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Com esta prece, damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.